Então, eu tenho estudado violino há alguns anos já, e aqui nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de me aperfeiçoar no violino, pegar o conhecimento que eu já tinha e adicionar novas coisas para me tornar um músico melhor. E nesse tempo que eu venho tendo aula aqui, eu sempre depois de cada aula eu tenho o hábito de anotar qual que foi que durante uma aula nós falamos sobre muitos temas, mas eu anoto o tema principal, que é o foco daquela aula. E eu acho que para o meu registro fica mais interessante colocar aqui como vídeo também, porque eu sei que daqui a algum tempo eu vou revisitar esses vídeos e vou reassistir eles e eu vou tirar conclusões sobre as conclusões que eu tirei hoje, no caso. E a primeira coisa que eu queria falar é sobre a voz do seu instrumento. Porque o negócio é assim, nós temos a nossa linguagem, nós do Brasil falamos português e nós, desde criança, somos expostos ao português e quando chegamos a certa idade, nós temos domínio total da linguagem, sabemos usar todos os mecanismos dela e com instrução na escola, ensino médio, faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, nós vamos aprendendo a usar essa linguagem de uma maneira mais adequada com o ambiente que nós queremos falar. Se você é um professor de séries iniciais, você adequa a tua linguagem para as crianças. Se você é um professor de anos finais, você adequa a tua linguagem para os adolescentes, pré-adolescentes. Se você é um professor de ensino médio, você adequa a tua linguagem para que você se faça entender para esse público. E eu penso agora, que isso pode mudar no futuro, mas eu penso que no violino e nos instrumentos musicais, de uma maneira geral, isso também se aplica. E eu comecei a refletir sobre isso pensando nas minhas duas primeiras professoras de música, na professora Carmen e na professora Lucia Helena. Elas tinham primeiro que falar sobre elas é falar sobre referência na música, na referência do ensino da música na Serra Catarinense. Elas não têm anos de experiência, elas têm décadas de experiência. São exímias conhecedoras do método Suzuki. Elas conhecem a filosofia da linguagem materna como poucos professores no Brasil conhecem, e elas sabem muito bem como aplicar. E uma das coisas que a professora Carmen, a minha primeira professora, ela me falou numa aula minha, ela dizia assim: Juliano, para você tocar, você não deve pensar só na partitura, no papel, no que está escrito. É importante, mas antes você tem que escutar dentro da sua mente a música que você vai tocar. Uma coisa simples, você tem que escutar aquilo dentro do seu cérebro, que está dentro da sua cabeça. Isso é uma coisa que eu sempre levei muito bem guardado. E a minha segunda professora de violino, que por sinal é irmã da professora Carmen, foi a professora Lucia Helena, Selena. Ela sempre dizia assim: Juliano, a gente não dá concerto de escala. Nós não damos concerto de escala, nós damos um concerto de música. E isso que elas falaram é de uma profundidade tão grande, tão grande, tão grande, que essa semana me fez pensar sobre tudo isso me levou a pensar sobre a voz interna que você tem do instrumento e como você, com o passar dos anos, você tenta externar essa voz interna. Elas foram muito felizes nessa colocação delas, porque a minha formação no violino é pelo método Suzuki. Uma das coisas básicas que você aprende no início do método Suzuki é que o repertório traz a técnica. Quem diz que o método Suzuki não é técnico é porque não sabe direito ensinar ele, talvez, ou não tem conhecimento profundo sobre o método, porque cada peça colocada no repertório Suzuki para o violino, por exemplo, foi que eu estudei, ela tem uma característica técnica que vai ser usada nos 8
volumes do método e depois no nono e no 10º volume, que são 2 concertos de Mozart. E cada peça, ela tem a sua qualidade técnica. O que acontece? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos e existe o método Suzuki aqui nos Estados Unidos, ele é fortíssimo, fortíssimo. Eu nunca, olha, cidades como Ivoti, como Porto Alegre, eles têm um movimento fortíssimo também, mas aqui nos Estados Unidos é uma coisa assim, só vivendo para ver como é muito forte. Eles ensinam conforme foi concebido e divulgado pelo Dr. Suzuki. Só que eu decidi tomar um outro caminho e não fazer aula com o professor Suzuki, decidi porque eu tinha estudado com alguns professores Suzuki, os melhores que existiram no Brasil, a melhor experiência que eu tive na minha vida. Uma das melhores experiências foi estudar com esses professores, conhecedores profundos do que fazem, exímios violinistas. Só que aqui nos Estados Unidos eu decidi estudar com um professor de técnica tradicional para poder ter uma medida e ter uma visão diferente sobre o ensino do violino e sobre a prática de violino. E o professor que eu tomo aula agora, ele é, eu não diria que ele é tecnicista, mas o método de ensino dele é muito tradicional. É muito tradicional. Então, até cheguei aqui. Isso é o que eu estudo na semana de métodos que eu toco com ele. Vai de escalas, estudos, tudo que você pode pensar. Mas o que isso tem a ver com a voz interna? Aí é que tá. Quase 30 anos de violino eu estou fazendo agora e ainda hoje eu consegui chegar a um ponto de que eu consigo expressar os meus pensamentos através do instrumento musical, mas eu ainda acho que eu não tenho a fluência necessária para expressar as coisas com a profundidade que eu necessito ou que eu quero. Perfeccionismo, talvez, não sei, mas eu ainda sinto a necessidade de melhorar as frases musicais que eu digo através desse pedaço de madeira, essa varinha. E eu tenho feito muito exercício técnico, só que aí sempre tentando, porque no meu entender a voz do violino, a tua voz interna que você expressa através do violino musicalmente, ela acontece quando você consegue chegar a um ponto de precisão no domínio dos instrumentos que você usa, porque são 2, é o violino e o arco. O arco, ele é usado para tocar o violino, mas ele é um instrumento de criar música também, porque sem o arco o violino não funciona. Eu acho que essa voz, ela se manifesta quando você tem um domínio tão grande desses 2 instrumentos que, além de se tornar natural, se torna extremamente confortável para você. E eu tenho visto, porque eu sigo bastante gente do Brasil, daqui dos Estados Unidos, da Rússia, da Alemanha, muita gente que fala sobre técnica pura. E eu não estou dizendo, não vou dizer que eu vou chegar à conclusão, mas eu digo que eu estou tendendo a concluir que a técnica, ela existe e ela foi escrita daquela maneira, e a maneira adequada de você fazer um movimento está escrita e é divulgada pelos professores. Porém, entretanto, todavia, como diz minha irmã, cada corpo é um corpo diferente. Se você olhar e observar os alunos dos grandes violinistas, que já estão num nível de excelência muito grande, a técnica deles se aproxima dos seus professores, mas não é a mesma. Por quê? Porque os corpos são diferentes. Agora imagine minha mão,
Não é uma mão grande, é uma mão gordinha, uma mão de índio da Serra Catarinense, aquela mistura que é a miscigenação de culturas da Serra Catarinense. O que aconteceria se eu tentasse segurar o meu arco exatamente como, por exemplo, o Isaac Perman segura? Será que isso ia funcionar para mim? Minha mão é menor que a dele. O peso dos meus músculos é menor do que a dele. A sustentação do meu corpo é diferente da dele. Então, eu penso que o ponto-chave para fazer essa saída da voz interna e fazer com que ela se manifeste no instrumento são os exercícios técnicos. Só que aí é uma questão de maturidade muito grande, porque eu penso agora, nesse momento, que a técnica ela existe. Você deve seguir a instrução que foi passada de segurar o arco, por exemplo, uma caneta. Quem toca violino sabe que a caneta é o arco é um arco escondido que você sempre tem. Uma caneta ou um lápis. O lápis às vezes é até melhor porque ele tem o formato do arco algumas vezes. Eu penso agora, nesse momento, vamos ver se daqui a um tempo eu vou mudar minhas conclusões, que a técnica e a forma, ela existe, mas a forma, ela não deve criar a forma. Ela deve te encaminhar para a sua própria forma. E a partir do momento que você consiga sustentar o movimento que você vai criar com aquela forma e que você ache o jeito que a tua musculatura, que a tua mão, que o teu corpo se adapte a isso, quando você achar esse ponto e dizer, não, funciona para mim desse jeito. Eu estou fazendo o que foi indicado pelo professor, pelos grandes autores, tudo, mas funciona para mim melhor se eu fizer esse leve movimento. Aí é que a técnica funciona. Porque você vai conseguir fazer uma coisa que, segundo os estudiosos, é melhor para aquele movimento, por exemplo, por um golpe de arco que você vai tentar desenvolver, mas você vai estar adaptando a realidade corpórea sua. Entende? Então, eu agora estou fazendo um estudo que já faz... Eu estou entrando no 3º mês, que eu estou explorando todas as possibilidades que eu possa conseguir do meu arco. E eu faço os testes, faço as minhas anotações, digo, ó, aqui o arco funcionou melhor aqui. Aqui funcionou fazendo esse tipo de movimento com essa técnica indicada pelo meu professor, funcionou melhor aqui. Aqui não funcionou. Então, eu penso que o estudo técnico, ele é o caminho para que você faça com que essa sua voz interna afloreça de uma maneira mais natural. Porém, você sempre tem que... Você sempre é pesado a dizer, mas você deve sempre estar atento à sua própria estrutura e como o seu corpo está respondendo a esse exercício técnico. É meio complicado isso, eu sei. Mas é para isso que nós temos professores, porque nós não conseguimos ver tudo o que acontece ao nosso redor enquanto nós tocamos. Então você vai lá, fez aquele movimento, diz, funcionou. Vai perguntar para o teu professor e pergunta o que você acha disso, porque ele vai ter o conhecimento para te dizer, não, isso daí está funcionando. Ou isso está talvez te criando um ponto de tensão, não sei, alguma coisa que pode trazer problemas no futuro. E basicamente isso. Hoje ainda estou à procura da minha voz interna e ainda estou experimentando várias maneiras de que essa voz se manifeste no mundo sonoro e está funcionando muito bem para mim. Está funcionando muito bem para mim. O que vocês acham? Acham que eu
tô falando alguma coisa que tem coerência ou vocês pensam que talvez o caminho não seja esse? Vamos lá. Ouvirei. Até. Eu vou continuar gravando esses vídeos porque cada um desses vídeos que eu gravo é sobre um artigo que eu escrevi. Então eu tenho mais alguns planejados e eu vou compartilhando para que nós possamos discutir sobre isso. Um abraço para todo mundo.